Olá, esses são os 8 maiores erros que você pode cometer ao escolher uma franquia. Meu nome é Herbert Menotti, sou mentor e consultor de investidores para franquia. Você que deseja ou pensa em um dia montar uma franquia, fique no vídeo que você vai conhecer um pouco mais do que evitar na hora de escolher uma franquia. Estamos gravando esse vídeo justamente para orientar você, investidor, a não cometer erros ou a diminuir a margem de erro ao escolher o modelo de negócio. Na verdade, quando você escolhe uma franquia para você trabalhar, você escolhe várias e várias coisas, inclusive um estilo de vida que vai dimensionar a tua felicidade, teu conforto, teu estresse, teu dia a dia daqui por diante. Ou seja, da hora que você assina o contrato de franquia até o término do contrato de franquia. É isso mesmo, franquia um dia acaba e você compra isso. Erro número 1 que você pode cometer ao escolher uma franquia: escolher pela emoção e não pela razão. Quando você, investidor, resolve investir no modelo de franquia, você começa a buscar um modelo de franquia. Muitas vezes você se usa como referência para aquilo que você vai buscar. Então veja bem, você adora tomar café, você ama o ambiente de cafeteria. Pense em investir no negócio, obviamente você vai pensar em montar uma cafeteria. Mas o que você tem que avaliar é se o valor de investimento da cafeteria, o payback, o tempo de retorno do investimento, ponto de equilíbrio de uma cafeteria, ela pode estar de encontro com as suas possibilidades. E principalmente o estilo de vida de quem tem uma cafeteria. Acordar cedo, se for loja de shopping, até 10 horas da noite, 11 horas da noite, cuidando do seu modelo de negócio. Então, muitas das vezes, nós tomamos a decisão de escolher uma franquia pela emoção, indicação de um amigo, porque um amigo está dando certo no bairro tal, vou montar no outro bairro ou em outra cidade. Essa razão, essa emoção ao escolher uma franquia pode te prejudicar muito. Então, muito cuidado em tomar uma decisão de montar uma franquia somente pela emoção, somente porque gosta do produto, somente porque viu alguém se dando bem nesse modelo de negócio, porque você precisa avaliar e muito porque do sucesso desse franqueado naquele ponto comercial ou naquele modelo de negócio. Não analisar o ponto comercial. Esse ponto é de extrema importância. Hoje é possível você montar franquias em lojas de rua, você pode montar em shopping, em posto de gasolina, em galerias, enfim, em vários e vários lugares. Ponto comercial é determinante para vários modelos de franquia. Tem franquias que só vão bem se tiver estacionamento, porque se não tiver estacionamento, o cliente não para e ele vai escolher uma outra opção próxima a ele que tem esse modelo. Vou dar um exemplo: farmácia, principalmente em grandes centros, onde tem muito movimento. Farmácia sem estacionamento, grande risco do cliente andar mais uma quadra ou 2 quadras e escolher uma outra farmácia só por causa do estacionamento. Então, ponto comercial é determinante. Mão de rua, quantas pessoas passam por minuto, quais são os melhores dias da semana que tem maior concentração de pessoas do público do teu modelo de negócio. Isso é importante. Local de franquia versus o público que você atende. Uma loja ou um projeto ou uma franquia que tem como público-alvo classe social C, D e E, dificilmente vai dar certo, aonde tem a predominância de classe social A e B, da mesma forma ao contrário. Então, o ponto comercial é um dos fatores determinantes para o sucesso do seu modelo de negócio. Não escolha somente por praticidade. Eu vou escolher um bairro ou uma localidade que é próximo da minha casa. Às vezes você vai precisar escolher, então, um modelo de franquia que se adeque ao estilo e à classe social que é próximo aonde você mora. O terceiro grande erro que muitos investidores cometem é ignorar o capital de giro da franquia. Eu já passei por muito por isso, né? Muitos investidores chegavam a mim e falavam: olha, eu tenho, 100 mil para montar uma franquia, ou vamos dar um outro exemplo, eu tenho 300 mil reais para montar uma franquia. Vou gastar 200 para montar a franquia e tenho mais 100 mil para o capital de giro. Às vezes, no plano de negócio, esse 100 mil é suficiente, mas você tem que contar com as variáveis, que é: imagine que você contrate as pessoas no primeiro mês e você perde as pessoas no primeiro mês. Você tem que mandar todo mundo embora. Custa para a empresa e o dinheiro vai sair do capital de giro. Vamos imaginar que você não consiga bater a meta diária, a meta semanal, a meta quinzenal ou a meta mensal que foi proposta para você. Significa que o seu faturamento vai ser menor e que você vai precisar usar mais do capital de giro. E principalmente que muito investidor erra: confundir o capital de giro de
disponível para um modelo de negócio e esse mesmo dinheiro ser o dinheiro que você usa por dia a dia. Ou seja, pagar a escola do filho, pagar uma conta de água. Ou seja, você não tem 100 mil reais. Então, se você tem o plano de negócio, fala que você tem que ter 100 mil reais para sustentar a tua franquia durante um período, considere pelo menos 40% a mais para eventuais situações que possam ocorrer que não estejam planejadas e principalmente não viva e não dependa desse dinheiro para o seu custo diário da sua família ou seu próprio custo. Quarto maior erro, você confiar tão somente na apresentação do franqueador. Com muito respeito a todos os franqueadores, mas o modelo de franquia, ele é um modelo que, em tese, alguém que teve sucesso no modelo de negócio, embala esse negócio num formato de franquias, porque tem uma lei que rege esse modelo de negócio, e ele multiplica esse negócio por meio de parceiros franqueados. Então esse é o conceito inicial. O franqueador vai lá e contrata uma equipe comercial para prospectar investidores. Perfeitamente. Quando você é prospectado, ou quando o franqueador entra em contato com você, ou você entra em contato com a franqueadora, você é um lead, você é alguém interessado. E conforme as negociações vão avançando, você vai sendo esquentado, vamos colocar assim numa linguagem comercial, e você, obviamente, passa de investidor para franqueado. Quando você é investidor, o franqueador vai, obviamente, mostrar para você um modelo de negócio com sucesso. Muito provavelmente vai te levar e deve te levar a conhecer outros franqueados, ou visita presencial, ou videoconferência, alguma coisa nesse sentido. Isso é importantíssimo, porém, é extremamente importante você entender o enredo desse franqueado. Esse franqueado tem sucesso pela competência dele, creio que sim, mas será que ele soube contratar boas pessoas? Será que dentro da estrutura dele não tem alguém que ele contratou com uma experiência de outros negócios, facilitou a curva do aprendizado que ele teve nesse modelo de negócio? Será que você vai poder contar com essas pessoas? Ah, Herbert, mas a franqueadora oferece capacitação inicial, tem plataforma de ensino, isso tudo muito bom, tudo muito ótimo, porém não garante que as pessoas vão absorver o conhecimento e principalmente praticá-las no tempo de maturação que o modelo de negócio oferece. Então, muito cuidado. Você tem que conhecer os franqueados de sucesso, mas também tem que conhecer os franqueados que fecharam as portas por alguma razão. Herbert, a franqueadora é muito nova, não tem ninguém fechou ainda. Mais uma razão para você entender o porquê que ninguém fechou. Isso é importante entender, já que é todo mundo saudável e principalmente entender qual é a razão do sucesso do franqueado que tem alta performance. Se é o ponto comercial, se é a equipe comercial, se é a estratégia comercial do franqueado ou a estratégia comercial da franqueadora, se é o bairro, se é a cidade, se é qual é o fator de sucesso daquele franqueado, para que você possa multiplicar quando você for montar a tua franquia. Muito importante, não ficar somente com a informação passada pela equipe comercial do franqueador. Muito importante. Aquela equipe ali, ela está desejando fechar negócio. É a razão dela. Muitas vezes essa equipe não te acompanha depois da inauguração. Muda a equipe. Vai passar para um pessoal de operações, vai passar para uma equipe comercial que vai te acompanhar, ou uma equipe de treinamento que vai te acompanhar. Então a equipe que vendeu, acabou. E aí que acontece muitas falhas aí no processo de inclusão de franqueados. Coloca o franqueado se, digamos assim, ele se apega ou ele vê modelos de negócio que estão dando só deram certo, acha que vai conseguir replicar na tua cidade ou no teu bairro, e aí que começa o problema. Então, identifique o fator de sucesso do franqueado que você conheceu. Tão importante quanto verifique, veja quais são os franqueados que saíram da rede, por que eles saíram, quais foram os erros que eles cometeram. Foi ponto comercial, foi estratégia comercial, foi falta de dinheiro, foi algum desentendimento com o franqueador, com os processos da franquia. Muito importante analisar todos esses pontos. Quinto erro grave que você não pode cometer: não ler ou não saber interpretar COF, Circular de Ofertas de Franquia. Esse documento ele tem que ser assinado antes do contrato de franquia, que é um tempo de reflexão entre a intenção de compra e o exercício de compra efetivo que você faz. Esse instrumento ele tem que estar muito claro quais são os deveres do franqueado, deveres da franqueadora, as obrigações do franqueado, as obrigações da franqueadora, qual é o tempo que vocês vão ficar juntos, qual é o tempo de break-even, ou seja, ponto de equilíbrio, qual é o tempo de payback e, principalmente, a listagem de
franqueados estão na rede e a listagem de franqueados que saíram da rede, para que você possa falar com todos eles livremente ao seu bel prazer, vamos colocar assim. Mas de qualquer forma, o que você não pode deixar de fazer? Ler e interpretar e questionar cada item da COF. Cada rede de franquia estipula a sua COF. Então é muito importante você avaliar e saber interpretar tudo isso. Quando você compra uma franquia, vamos imaginar que o prazo de contrato é de 5 anos. O que significa? Que em 5 anos você vai fazer o investimento, vai ter o ponto de equilíbrio, vai ter o retorno do capital investido e você vai ganhar dinheiro durante esses 5 anos. Depois de 5 anos, tem franqueadora que cobra meia taxa de franquia para renovar o contrato, tem franqueadora que por performance não cobra a taxa de franquia ou a taxa de renovação de contrato. Enfim, cada franqueadora estipula um tempo. Mas entende que você está comprando um modelo de negócio. No exemplo que a gente já deu, R$300 mil, e que em 5 anos você recupera o valor do capital investido, ganha dinheiro e no final de 5 anos você, sei lá, investiu 300 e recuperou os 300 e ganhou mais 300. Isso é bom ou ruim para você durante todo o período dos 5 anos. Se isso acontecer, perfeito, você completou o ciclo, né, digamos assim, de performance daquele contrato de franquia. Estou feliz no negócio, quero renovar, quero ficar mais 5 anos. Direito seu, direito da franqueadora, também tem a opção de ficar com você ou não, e vocês renovam por mais 5 anos. Então, importantíssimo a interpretação da COF, a leitura da COF e o questionamento da COF para a saúde da relação sua com o seu franqueador. Sexto grande erro que você não pode cometer ao adquirir uma franquia: não considerar os custos fixos do modelo de negócio. A franquia tem os custos fixos e vou te falar, custos fixos acontecem diariamente. Então, você tem lá, por exemplo, você montou uma loja e na loja tem lá custo de funcionário, vale transporte, vale alimentação, o custo do estoque, água, luz, energia, internet, royalties, marketing digital, enfim, você tem todo o custo ali planilhado. Sabe aonde você vai perdendo? Primeiro dia de inauguração, você faz uma festa. Você imaginou que a festa ia custar 10, custou 12. Pronto, foi 2 a mais que foi planejado. Isso vai te custar no seu payback, no seu break-even, vai influenciar em toda a cadeia. E aí você, digamos assim, para motivar a tua equipe, você resolve todos os dias da semana fazer um café da manhã especial. E isso não estava contemplado no custo fixo. São pequenas situações do dia a dia que vai consumindo o teu recurso, e isso faz toda a diferença no final do mês. Então, quando você recebe um business plan, um plano de negócio, questione cada linha, observe, imagine, vá visitar uma loja semelhante, ou vá visitar uma própria loja do franqueador, ver quais são os custos que tem ali que você não está observando e sempre desconfie do custo apresentado. Toda vez que eu nunca vi um plano de ação bater na vírgula. Às vezes não só por falta de informação do franqueador que está vendendo, mas também porque o franqueado quer colocar coisas a mais. Então é natural, né? Eu conheci uma franquia, por exemplo, que ela era obrigada a dar água e café para todos os clientes. Então, no custo fixo estava lá, água e café. Todo dia tinha que ter café. Perfeito, o franqueado olhou e falou, poxa, dá para melhorar isso. Eu quero colocar água, café, bolacha e suco de laranja. A bolacha e suco de laranja não estavam planilhados. Mas bolacha e suco de laranja, 8 horas por dia, 5 dias por semana, custa. Então, naturalmente, o plano de negócio não contemplava aquilo, porque a obrigação era água e café, mas o franqueado quis colocar mais, e isso precisa estar planilhado, beleza? Sétimo grande item que você não pode ignorar ao investir numa franquia: não conhecer o público local de onde será montado a tua loja. Hoje existem vários sistemas de georreferenciamento que te dá uma noção de classe social, perfil, mas uma coisa que tem que ser levada em consideração são os hábitos de consumo. E os hábitos de consumo, eles vêm se transformando muito. Tem público e tem modelos de negócio que, por exemplo, não atende quem é diabético, porque não tem nada diet. Ou se tem um produto, é um produto diet especificamente pequeno para atender essa demanda pequena. Mas se você estiver numa região onde as pessoas que moram ali, que você observa, que são mais preocupadas com a saúde, existe uma grande fatia da sociedade que é muito preocupada com a saúde, muitas vezes concentradas em classes sociais A, B, você não consegue montar, de repente, um lugar de guloseimas para público C, D e E. Então, montar a franquia no bairro errado
é uma furada. Porque às vezes você está com um modelo de negócio que é para o público A e B, você montou no público C e D. Às vezes você está no modelo de negócio público C e D, você montou no A e B. Muito cuidado por não conhecer o bairro. Ah, eu moro, vamos dar um exemplo, em São Paulo, na Zona Sul. Vou montar na Zona Oeste. Posso montar? Vai conhecer o bairro. Vá viver um pouco na Zona Oeste. Vá todos os dias para a Zona Oeste. Pega da Zona Sul, porque você vai ter que ir para a sua loja. Minimamente abrir e fechar. Então, primeira coisa, sai da Zona Sul, vai para a Zona Oeste. Como é que foi o trânsito? Ah, eu preciso, para estar lá às 9, preciso sair às 7 de casa. Isso é confortável para você? Então, a primeira coisa que o ponto comercial tem que ter a ver é com você que vai estar na loja, você que vai precisar ir para a loja. Então, como é que é essa distância? Segundo ponto, como é que o pessoal da Zona Oeste se comporta? Uma cidade como São Paulo, pessoal, cada região da cidade tem um comportamento e, às vezes, hábitos totalmente diferentes um do outro. Não é nem melhor e nem pior. São características. Então, quais são os hábitos daquela comunidade que vive na Zona Oeste? Quais são as necessidades dessa comunidade? Muitas vezes, eu já vi muito, por exemplo, uma pizzaria muito boa em determinado local e ela é de sucesso, ela é estabelecida, ela está 20 anos na cidade e aí ela resolve franquear o modelo de negócio dela. Beleza, ela sai lá de um modelo de negócio do interior e começa a ganhar corpo, começa a ganhar o país. Outra cidade vizinha, vai para a capital, vai para outros estados, mas ela não leva com ela toda, digamos assim, o fundo de comércio, o carinho que aquela população da cidade tem há 20 anos por aquela pizzaria. Talvez as pessoas vão àquela pizzaria porque não tem outra melhor na cidade, porque ela mesma, aquela pizzaria, interrompeu o nascimento de novas pizzarias naquela localidade, porque o produto é muito bom, mas quando você vai montar a pizzaria numa outra cidade, você vai começar a construir essa história. Não tem a referência da cidade em que ela nasceu, tem a referência que você vai criar naquele bairro. Então, uma coisa, obviamente, é você montar, eu vou falar abertamente aqui, uma franquia de renome internacional. Aí você não precisa explicar muito, As pessoas já conhecem, dentro do Brasil, fora do Brasil, você já é o milésimo franqueado. Mas quando você está na casa do 50º franqueado, os 150 primeiros franqueados, muito provavelmente você vai explorar a marca naquele bairro ou naquela cidade. Então é fundamental você conhecer os hábitos daquelas pessoas. Existe uma pizzaria, no modelo que a gente está usando de exemplo, na Zona Oeste, muito tradicional, em que as pessoas têm o hábito de ir que vai virar sua concorrente. Você precisa ir lá para conhecer. Não é porque a Zona Oeste está vaga e que você pode colocar essa pizzaria lá, que você vai colocar lá sem avaliar o que tem lá. E qual é o hábito das pessoas que tem lá? Vai que lá tem a segunda melhor pizzaria de São Paulo e você vai concorrer com ela. Qual é o seu diferencial competitivo? Então, muito importante saber escolher aonde você vai colocar a sua franquia e conhecer o hábito de consumo daquelas pessoas, naquele bairro ou naquela cidade. Oitavo tópico, tão importante quanto não fazer, digamos assim, diligência financeira e jurídica do franqueador ou da marca ser franqueada. Por que fazer isso? Muito importante. Saber a saúde financeira da franqueadora. A gente já viu muita franqueadora quebrar e aí o franqueado ficar na mão, ou porque nessa é uma franquia que vende produto, o franqueador, ele produz o produto, ele terceiriza a produção de produto. Se na falta do franqueador, você entender que isso pode ser frágil para você, o franqueador, só ele que tem o know-how, ele não tem ninguém dentro da estrutura dele, que na ausência dele, por qualquer razão, não dê sequência no projeto. Você como investidor, pegou o dinheiro da sua vida, colocou no modelo de negócio, perder tudo, ficar sem estrutura. Então, é muito importante fazer essa diligência financeira, jurídica, contratar o seu advogado para observar como é que está o franqueador, como é que é em relação a processos, tem dívidas trabalhistas, dívidas tributárias que podem comprometer o teu modelo de negócio amanhã. Aliás, a tua franquia amanhã, o teu investimento amanhã. Então é muito importante essa avaliação, principalmente nos dias de hoje. Muito importante avaliar se o teu produto dá certo, porque tem uma questão tributária que não fica muito clara nesse processo. Então, checar a emissão de nota, como é que tudo isso funciona,
se tudo isso está dentro de uma legalidade. Porque muitas vezes nós encontramos modelos de negócio que o próprio franqueador gera um risco para o franqueado. A própria relação, porque às vezes não comporta o franqueado como um canal de vendas dos produtos da franqueadora, essa questão tributária às vezes corrói a margem de lucro de ambas as partes. Então, ver se isso no ecossistema é saudável. Principalmente se isso não carregar muito no produto final. Então, o produto final, obviamente, ele tem que contemplar ganho do franqueado, ganho do franqueador, custos, né, que o franqueador tem, e obviamente ele tem que apurar o lucro dele, os custos que o franqueado tem, e obviamente tem que apurar o seu lucro. Então, digamos assim, essa checagem você precisa fazer. Tá? Então, quem é o seu franqueador? Ah, mas ele aparece na TV. Olha. Ah, mas ele é um cara que está 30 anos no mercado. Checa. Não é possível, ele anda com um carrão. Olha a saúde financeira dele, principalmente da empresa. Isso é um direito seu, porque você será sócio dele. Obviamente que é uma relação de societária dentro do universo de franchise, em que cada um tem a sua responsabilidade, mas as duas partes são sócias no nome da marca. Eu sempre digo que a coisa mais importante e no contrato de franquia deveria prevalecer isso é a marca. A marca é o objeto que mais tem que ser preservado no contrato de franquia. Assim também, obviamente, como o investidor e também como franqueador. Mas a marca é importante, porque você, investidor, que no futuro, de repente, queira vender a sua franquia, você não vai vender cadeira, computador, panela, fritadeira, seja lá, balcão, modelo de negócio que você tem. Você vai vender a marca. Então a marca precisa ser forte. Da mesma forma, o franqueador, né, ele não faz franchise de panela, de cadeira, de computador. Ele faz franchise de marca, know-how, experiência, receita, que obviamente nada mais é hoje commodity, né? Ninguém consegue concentrar mais uma receita ou algo extraordinário só para si. Isso fica disponível em algum momento no mercado, ou o próprio mercado vai lá e se reinventa, o concorrente se reinventa também. Então, o mais importante é a marca. A marca tem que ser protegida, tanto do comportamento do investidor, quanto do comportamento do dono da marca. E o seu entendimento em relação a isso é muito importante para garantir que você não cometa esse oitavo e grande erro. E a gente fala, pô, esse tipo de franquia não dá certo. Eu não concordo com isso. Eu acho que a franquia, ela pode dar certo, no lugar certo, com a pessoa certa, com o operador correto, todo mundo focado naquilo, pode dar muito certo. Né? Agora, tem modelos de negócio que são passageiros e você precisa avaliar isso. No franchise, eu estou há 18 anos no franchise praticamente, eu já vi pizzas em formatos diferentes, paleta mexicana, pizza cone, iogurteria, teve uma série de modelos de negócio que às vezes fazia sentido num determinado local, mas quando isso começa a crescer, o que acontece? Outras pessoas vão olhando, copiam a ideia e de repente você tem 5 iogurterias na mesma rua dentro de um shopping. Não vai sobrar cliente para ninguém. Todo mundo come iogurte o tempo todo, todos os dias. Então tem que se avaliar muito se aquele modelo de negócio é um modelo de negócio consolidado. E se abrir um concorrente do meu lado? E se abrir um concorrente na próxima esquina? Como tudo isso vai se comportar? Como esse ecossistema vai se alimentar? Eu lembro das paletas mexicanas também, que você andava, por onde você andava, via um monte de paleta mexicana. E saborosas, produto bom, bacana, proposta interessante. Mas o franqueado ali, que tem 3 funcionários, freezer 24 horas por dia ligado, ponto comercial, vendendo aquele produto, por mais que era um produto de valor agregado alto, tinha que vender milhares por mês para comportar o custo. Só que aí na esquina da frente abriu uma outra paleteria, um pouquinho mais barato, ou com outros produtos. Na esquina de baixo, outra. Fora o sorvete que você já concorre. Fora a tia da esquina que também faz sorvete. Enfim, você tem um ecossistema de concorrentes do teu produto e de coisas que não competem diretamente com o seu produto, mas competem com o bolso do seu cliente, que vão fazer toda a diferença. Nessa hora, se a sua paleteria tivesse numa praça, até o tio do algodão doce concorre com você. Porque os dois estão correndo atrás do mesmo dinheiro do cliente. Então o cliente está lá, compra sorvete ou compra um algodão doce? Todo mundo compete pelo mesmo dinheiro, pelo mesmo recurso. Então é muito importante você ter um entendimento de com quem você está competindo, como você faz a sua estratégia. Por isso que não existe franquia boa ou franquia ruim. Provavelmente deve ter tido gente que ganhou dinheiro com esse modelo de negócio dentro do contrato de franquia, dentro do tempo que se era para ganhar o dinheiro. Às vezes ficou decepcionado depois, às vezes perdeu tudo. Então essa avaliação precisa ser feita por você. Conte comigo.